Fala galera, bem-vindos a Mérida! Recentemente ela foi considerada uma das cidades mais seguras da América e por conta disso ela tem atraído cada vez mais expatriados, imigrantes, pessoas que querem viver no México. E assim como em Valladolid, quando os espanhóis chegaram nessa região, aqui onde é a praça principal da cidade tinha uma pirâmide maia, que não estava no seu auge, já que os maias tinham caído há cerca de 300 anos antes dos espanhóis chegarem, mas desmontaram toda a pirâmide para construir a catedral da cidade. E essa atrás de mim é a Catedral de San Ildefonso, que é a primeira catedral do continente americano. E um fato interessante é que ali em cima tem o brasão hoje do México, mas que antes da independência era o brasão da Espanha. Então depois da independência eles vieram aqui e trocaram o brasão da cidade. E logo aqui ao lado da catedral tem o Passeio de la Revolución. Sempre tem alguma obra de arte exposta. E dessa vez é uma exposição que chama Camino de Flores. A gente vai dar uma olhada. Parece bem bonitinho. E é bem curto, assim. Realmente é coisa de 2 minutinhos você atravessa tudo. Mas vale a pena. E uma coisa meio curiosa daqui de Mérida, e que depois conversando com o guia, com a galera daqui, a gente entendeu melhor, é que na maioria das vezes, quando tem uma porta aberta, mesmo que tenha até policiais na frente, pode entrar, ou pelo menos pergunta se está aberta a visitação. Porque todos os edifícios aqui em volta da praça principal tem tipo 3, 4 policiais na frente. E a gente já ficou meio, nossa, então acho que tá fechado, não pode entrar. Mas eles só estão lá pela segurança mesmo. O Palácio do Governo é um exemplo desse, tem uns 4 policiais lá na frente, mas é mais pra controlar a entrada mesmo. Tem uns quadros muito grandes aqui. Muito grande. Sem dúvidas, o Palácio do Governo acho que foi o prédio que eu mais gostei aqui da praça principal do Centro Histórico, porque tem uma exposição enorme aqui dentro de Fernando Castro Pacheco, que é de aqui de Yucatán, ele é um pintor, e ele fez vários murais, várias obras contando a história. Então é bem legal que dá pra gente ver representado em pintura cada uma das histórias que a gente ouviu daqui de Yucatán e daqui de Mérida. E como a cultura maia ela era muito diferente do que os espanhóis acreditavam, principalmente como eles pregavam no catolicismo, quando os espanhóis chegaram aqui, eles acabaram queimando basicamente tudo que tinha de contexto histórico, ciência e até mitologia dos maias. Só que sobraram 4 livros, essa pintura gigante aqui é a representação do Popol Vuh, e o curioso é que na mitologia o homem nasce do milho, então mostra como é a importância do milho para a cultura maia. E essa sala aqui dentro do Palácio do Governo é simplesmente incrível. Tem 17 pinturas que também contam a história do México, de Yucatán, dos maias. Nossa, incrível. Essa sala é absurdamente bonita. E como o Doug comentou, os espanhóis queimaram tudo que tinha de cultura maia. Então livros, todas as representações. E esse quadro mostra exatamente isso. É o Diego de Landa, queimando tudo que tinha. Então é uma obra bem triste, mas que representa essa parte da história. E realmente é incrível, assim. Como vocês podem ver, tava vazio, assim. É muito fácil aqui em Mérida você passar despercebido por um lugar incrível e não entrar porque parece intimidador ter policiais na porta. Mas realmente entrem, é um lugar absurdo. E logo do lado, na rua do lado, temos um centro cultural. Em alguns lugares a porta está aberta, você entra e eles só vão te falar um bom dia, bom passeio. E aqui, em alguns outros casos, você precisa pelo menos colocar o seu nome ali, falar de onde você é e colocar que você está visitando o lugar. Aí, novamente, custo baixíssimo para você ver uma exposição e entrar num centro cultural aqui em Mérida. É muito bom. E logo aqui do lado do Centro Cultural Olimpo tem o
centro de visitantes aqui de Mérida. E é bem legal para passar, para ver qual que é o cronograma da semana que você tiver aqui, porque tem várias apresentações que acontecem aqui na praça principal, que nem, por exemplo, hoje à noite vai acontecer uma representação do jogo Maia Poctapoc, que é o que a gente vê em todas as ruínas que a gente visitou. Nos han iluminado una vez más para presentarles su deporte religión, el... Muito pesada. Nossa, bater isso daí na boca, perde os dentes. E essa é a casa dos Francisco de Monteiro, que o filho construiu quando eles chegaram pra cá. E apesar dela ter sido comprada por um banco, toda a parte da frente dela é um museu. Então eles mantiveram várias coisas que pertenciam aos Monterros para mostrar como era naquela época. E eles restauraram o prédio, cuidaram, dão manutenção. E a única coisa que se manteve igual como era na época dos Monterros foi a fachada. E a parte, pelo menos que a gente acha mais bizarra dessa fachada, e por ter sido mantida também, é que ela representa 2 soldados espanhóis e é possível ver bem no pé deles que tem cabeças expressando horror e representavam os maias. Então foi uma forma dos espanhóis meio que mostrarem nessa obra que eles eram superiores aos povos que estavam aqui. Até hoje nunca depredaram, picharam, nunca fizeram nada. Então é um monumento que a galera só escolheu ignorar. E é bem legal que aqui na Casa Monterro, além dos itens da família, também acontecem exposições temporárias, como a que está tendo agora, que é Atlas, do artista Jan Hendricks, que ele é holandês. É bem legal. É muito bonito. É uma baita de uma exposição mesmo. Sem dúvida, uma parte super importante da cultura yucateca é a gastronomia. Então, agora dessa parte. Tem pratos bem específicos e típicos daqui. Agora, que a gente vai almoçar, a gente vai mostrar algum deles para vocês. E a gente vai conhecer o Museu de Gastronomia Yucateca. E a gente veio aqui planejando comer alguma coisa tradicional, mas a gente encontrou um prato excepcional, que são 4 pratos tradicionais num só. E aí, Bia, qual é o seu preferido? Cochinita pibil, sem dúvida. É a carninha mais saborosa que eu já comi. A conta total ficou 650 pesos. Provavelmente foi a conta mais cara que a gente já pagou aqui no México. Mas eram 4 pratos imensos. Além da quantidade ser muito boa, tava excelente, assim, todos os itens maravilhosos, super bem feitos. Já tinha comido esses pratos, mas nenhum tava tão bem feito como os daqui. Então valeu super a pena. E tem um bônus que tem um museuzinho aqui, bora dar uma olhada nele. E esse aqui é o nosso forno sagrado, de onde sai aquela cochinita tão gostosa. E é um lugar bem quente. E agora a gente tá na Passeio de Monterro, que é uma das ruas principais aqui de Mérida. Ela é bem mais moderna do que a gente tava lá no Centro Histórico. E hoje é domingo e parte dela tá fechada pra galera andar de bike, vir com os dogs, então é super gostoso.
E agora a gente está indo num dos pontos principais da avenida, que tem um monumento bem legalzinho, bem interessante. Chegamos ao Monumento à La Pátria, é um dos pontos principais aqui da Passeio de Montejo. O autor dele é um artista colombiano, na verdade, mas é um monumento que traz muito da história do México. Então, desde a época, tem muitas representações dos maias, da religião e de vários pontos que a gente já comentou aqui nos nossos vídeos, mas também ele vem até os tempos contemporâneos. Então, tem várias representações de várias pessoas importantes para a história do México. A obra está numa rotatória aqui na Passeio, então, vindo do outro lado tem o brasão de cada um dos estados do México. E também não poderia faltar a representação do brasão da bandeira mexicana, que é a águia em cima do cactus comendo a cobra. E a cidade fez um app com realidade aumentada, então se você aponta pro monumento aqui, tem vários pontos que dá pra ver. Então, por exemplo, esse aqui no meio é a árvore sagrada maia, e então ele mostra a imagem dela como colorida e tem a explicação do que é toda a história. Muito massa. E como a gente comentou, essa rua é um tanto mais moderna do que onde a gente estava no centro histórico. Ela foi inspirada pela Champs-Élysées, então as calçadas são bem largas e as ruas também. E hoje em dia, a maioria desses casarões foram comprados por bancos, principalmente por serem muito custosos de manter, e a fachada toda tem que ser preservada porque acaba virando um patrimônio da cidade. E aqui atrás da gente está um museu de antropologia, que também é um desses casarões aqui na Passeio de Montejo. Bora entrar lá? Bora! Caminhando no final da Passeio, você chega numa pracinha chamada de Mata del Paseo, que é uma pracinha bem simples, mas a magia acontece à noite. Geralmente tem vários showzinhos, a galera monta um palco. No primeiro dia que a gente chegou, a gente saiu andando sem rumo, a gente acabou trombando aqui e tava tendo uma noite mexicana, bem legal, tinha música, dança, a galera cantando. E é isso, galera. Demos uma volta e contamos um pouco mais sobre Mérida, que é a capital de Yucatán. Com certeza é uma cidade do México que vale a pena conhecer. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixa de curtir, comenta aqui embaixo, conta pra gente o que você achou e não deixa de se inscrever no canal, porque ainda tem muita coisa do México vindo pela frente. Tchau! Tchau!